Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Diz a palavra do Senhor: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Coisa linda. Texto dentro do contexto, nós estamos vendo Moisés se despedindo do povo de Israel, sabendo que ele não iria entrar na terra prometida. Apesar de tudo que ele fez por aquele povo, ele negligenciou a palavra quando o próprio Deus falou para ele que não era para ele bater na rocha, e ele vai e bate na rocha. Ele faz aquilo impulsivamente e por causa disso ele não entra na terra prometida. Sabendo que ele não entra na terra prometida e que eles estão já ali do lado, entrando naquele momento para entrar na terra prometida, ele começa a se despedir de todos e começa a fazer com que eles relembrem de tudo o que aconteceu. Várias vezes no livro de Deuteronômio você vai ver ele falando: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. E ele está constantemente dizendo: vocês. E nessa passagem, quando nós estamos falando e lendo, ele está dizendo que Deus fez tanta coisa por eles, tantas coisas aconteceram, mas Deus os tinha guiado, humilhado, tinha saciado, posto à prova o coração deles. E aí vem uma pergunta que muitas vezes eu fiz para mim: mas pô, a prova, Senhor? Quando eu me converti, eu lia pela primeira, segunda vez que eu estava lendo a Bíblia, aquilo lá não entrava, não fazia sentido. Como pôr a prova, Senhor? O Senhor sabe, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor sabe tudo. Como é que o Senhor estava colocando a prova? Na verdade, Deus sabia, sempre soube e sempre vai saber tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós ainda faremos. Ele sempre sabe. Mas quem não sabe somos nós. Qual será a nossa reação quando, num determinado momento, numa determinada prova, eu e você nos virmos numa situação onde, sabendo o que Deus diz, sabendo o que Deus fala, como vai ser a nossa reação? Uma coisa é eu e você ouvirmos a palavra, a outra, totalmente diferente, é a gente ouvir e praticar. Porque aquele que pratica é como um homem prudente, é um homem que está construindo a sua casa sobre a rocha. Então, o que nós estamos dizendo nessa palavra é que Deus sabia, mas o homem não sabia. Não sabia, não entendia que apesar de Deus estar dando tudo, suprindo todas as necessidades, como seria a reação dele na hora que chegasse o maná, um alimento totalmente novo, diferente, um alimento que eles nunca tinham visto, nem seus pais sabiam o que era. E aí ele está dizendo exatamente que quando eles foram provados, Deus disse: olha, diariamente você levanta, vai lá e colhe. Deu a porção que eles deveriam colher para cada um, para a sua família. Mas quando chegava na sexta-feira, eles deveriam colher a porção dupla. Eles deveriam simplesmente chegar a Deus e sabendo que no sábado era o dia de descanso, eles precisariam ter uma porção dobrada. E naquele momento, naquela porção dobrada, de maneira nenhuma teria nenhum bicho, não daria nenhum problema. E eles foram testados e muitos caíram. Muitos, quando começou a chover o maná, quando começou a cair o maná, eles simplesmente pegavam a quantidade diferente, pegavam a mais, eles não estavam obedecendo. E essa passagem, Deus está mostrando o que está dentro do nosso coração. Nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos o que é certo, sabemos o que está escrito e nem sempre a gente confia. Por quê? Por causa do nosso coração. Nosso coração é enganoso, nós somos egoístas, nós temos desejos que alimentam a nossa vontade, que fazem a gente, às vezes, fazer coisas que a gente até duvida que somos capazes de fazer. Mas se está escrito, aquilo é o melhor, aquilo é a palavra de Deus, eu e você precisamos confiar. Nós precisamos saber que Deus tem cuidado e Ele supre necessidades mínimas e as grandes também. O maná era um alimento diário, o maná era uma necessidade, mas ele está dizendo que, olha, você precisa realmente
da sua necessidade, da sua alimentação está sendo suprida. Mas lembre-se que você precisa mais do que isso. Não é simplesmente o pão diário que você come. Você precisa do pão celestial. E Jesus é o pão da vida, o Verbo encarnado, aquele que veio, habitou entre nós, se fez homem, se fez carne, andou aqui neste dia a dia como eu e você. E ele é aquela porção que eu e você também precisamos, tanto quanto nós precisamos nos alimentar. É assim, o meu corpo precisa do alimento, mas o meu espírito também precisa de um alimento espiritual. E este alimento espiritual é o maná, é o pão vivo que desceu do céu. Se eu não leio a palavra, o que vai acontecer? Eu começo a enfraquecer, eu começo a não me lembrar direito o que Deus quer. Há cristãos que nunca leram a Bíblia, há pessoas que leem apenas salmos. Como é que você vai saber tudo que Deus já tem determinado e dado para você? Como você vai praticar se você não sabe que aquilo ali é um mandamento de Deus? Então, o que é essa meditação para hoje? Não deixe de ler diariamente uma porção da palavra de Deus. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Seja como for, de repente você tem mais tempo, então você pode ler 1, 2, 3 capítulos. De repente você só pode fazer uma meditação, uma coisa rápida, não importa. Mas você precisa saber tudo que está escrito. E você precisa alimentar não apenas o seu corpo físico, e esse nós sabemos cuidar muito bem, esse nós nos alimentamos, esse nós queremos coisas boas, gostosas, mas há o teu espírito que também precisa ser alimentado. Sabe por quê? Porque numa hora que vier uma tentação, numa hora que vier alguma luta, você não vai saber como reagir. Você se lembra de Jesus lá no deserto? O diabo chegou trazendo porções da palavra de Deus para ele, como se aquilo fosse verdade. Ele tirou o texto de dentro do contexto, mas Jesus respondia: está escrito, está escrito. E se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu pratico. Se está escrito, eu temo e tremo e peço graça a Deus para que Ele me dê a condição, me dê a sabedoria para eu não cair em tentação, para eu não pecar contra Deus. É isso que é a minha meditação para esta manhã. Como está o seu coração? Você tem alimentado o seu físico? É claro que nós temos, a menos que você esteja fazendo um jejum. Mas se você tem alimentado o seu físico, você também precisa alimentar o seu espírito. Então, meus queridos, que nesta manhã você tire um tempo. Passe um tempo com Deus. Você não vai desperdiçar, você vai ganhar esse tempo. É precioso estar na presença desse Pai. É gostoso saber que Ele não apenas cuida do nosso físico, mas Ele também já deixou todo o alimento necessário para o nosso espírito, para a nossa alma se aquietar, para o nosso coração ser transformado. Então, é nesta meditação que eu quero orar por você nesta manhã. Vamos lá? Pai amado e querido, bom demais, Senhor, saber que o Senhor sempre deixa tudo escrito e determinado para que a gente possa, praticando, ser abençoado. Pai, eu oro em nome de Jesus, porque nós mesmos desconhecemos o nosso coração. Nós não sabemos o que está dentro de nós, nós não sabemos como resolver algumas coisas, nós não sabemos, Pai. E o Senhor muitas vezes cria uma situação para que aquilo venha e mostre para nós como que nós estamos caminhando. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nesta manhã o teu Espírito, a cada pessoa que nos ouvir, que nos assistir, possa estar mostrando como tem sido o alimento espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Senhor. Então, Senhor, a tua palavra, o teu pão vivo, o teu pão especial, que alimenta nosso espírito, que aquieta nossa alma, que nesta manhã possa ser um desejo do coração de quem nos ouve, um desejo para ver, para ouvir, para experimentar cada vez mais a tua presença no nosso caminhar diário. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhinhos, abençoa tuas crianças, Pai. Abençoa, Senhor, e guarda, livra-nos de pecar contra o Senhor. É isso que eu oro nesta manhã. Amém? Fica com Deus, meu anjo, e não esqueça, vá correndo, vá buscar um pouco de alimento espiritual para tua alminha ficar quietinha e para o teu espírito estar totalmente fortalecido. Fica com Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.